Seminário 5, aula de número 21. Vamos continuar falando sobre o desejo que aparece no discurso do Lacan dentro do Seminário 5. O meu desejo é a expressão organizada que eu suponho que o outro tem de mim. O desejo do outro, o desejo é o desejo do outro, porque ele está sempre querendo alguma coisa que está na esfera do desejo de outra pessoa. O desejo é o desejo do outro. Bom, a gente já sabe que desejo não é demanda, desejo não é enunciado, mas Lacan fala: o desejo é o desejo do outro. Porque ele está sempre querendo. Quem está sempre querendo? O desejo. O desejo sempre quer algo mais, né? Sempre está querendo alguma coisa. Não para. E essa coisa que ele quer é algo que nunca acaba, que é inesgotável. Ele tá onde? Tá na esfera do desejo de outra pessoa. Bom, vou falar isso com outras palavras. O meu desejo é a expressão organizada. O meu desejo é a expressão organizada que eu suponho, que eu acho que o outro tem de mim. Então, o desejo é uma expressão organizada que eu acho que o outro tem de mim. Isso que é o desejo? Sim. O desejo mais fundamental, mais profundo que eu tenho é esse. Ele seria, se eu fosse ver o que é o meu desejo, o que é o meu desejo mais profundo. Olha, o meu desejo mais profundo é a expressão organizada, é uma expressão organizada. Bom, o meu desejo mais profundo é uma expressão organizada. Opa, então, o meu desejo ele pode ser chamado de expressão, e é uma expressão organizada. É uma expressão que está sujeita a uma organização. E eu suponho que essa expressão que está sujeita a uma organização, essa expressão que está sujeita a uma organização, eu suponho que ela se encontra no outro, que o outro tem em relação a mim. Então, o meu desejo mais profundo, eu suponho que se encontra na expectativa que eu suponho que o outro tenha sobre mim. Uma expectativa. Quando eu suponho que o outro tem uma expectativa, pode ser. Eu suponho que o outro, a outra pessoa, quer que eu seja
Eu suponho que meu pai quer que eu seja um grande cientista, um grande físico. Eu suponho que ele quer que eu seja um grande físico. E aí, eu vou lá, estudo, me formo numa grande universidade, faço mestrado, doutorado, PhD. E aí, eu vou até o meu pai e falo com ele, eu descubro, eu falo, "Pô, pai, fiz uma tese aí de doutorado, tal, descobri tal coisa na física, olha como eu sou bom, né? Inteligente." E enquanto eu estou explicando para ele não tem nem ideia do que eu estou falando. Porque ele nem gosta de física, ele nem tem interesse por física. Eu me sinto frustrado. O meu desejo é a expressão organizada que eu suponho que o outro tem de mim. Então, a expressão organizada que eu tinha é que meu pai queria que eu fosse um cientista. Por algum motivo, eu tinha essa suposição. E aí eu me formei, construí uma vida em torno dessa suposição. Eu esperei o reconhecimento do meu pai. Eu descobri que o meu pai nem gosta de física. Eu me frustrei. Eu não fui reconhecido. O que aconteceu aí então? Poxa, a pessoa achou que era isso que o pai dela queria. E peraí, o meu desejo é isso? O meu desejo mais profundo, mais fundamental é isso? É essa expressão organizada que eu suponho que o outro tem de mim? Pois é. E para piorar, eu descobri que não era isso que ele queria. Como eu sei disso? Porque ele nem tem interesse por física. Então, o que é isso? Então, o meu desejo criou algo e eu não corresponde à realidade dos fatos. O desejo ele vive dentro de mim. Ele vive dentro da estrutura dos significantes. E como que ele vive? De que forma? Ele vive dentro da estrutura de uma maneira. Ele vive dentro de uma manifestação organizada, viva, compreensiva da linguagem. Então, Então, olha só, o desejo ele vive dentro da manifestação organizada, viva, compreensível da linguagem. O meu desejo é a expressão organizada que eu suponho que o outro tem. Essa suposição, essa expressão organizada que eu suponho que o outro tem de mim é uma manifestação organizada, viva, compreensível da linguagem. E aí, gente, para a gente explorar um pouco mais isso,
O desejo vive dentro de uma manifestação organizada, viva, compreensível. Prova tá aí, ó. Olha a manifestação. Eu suponho que meu pai vai me reconhecer se eu me tornar um grande cientista, um grande físico. Isso é uma manifestação organizada. Tá organizada, né? Viva, compreensível. Compreensível. Então, a linguagem se tornou compreensível nessa expressão organizada e viva. Desejo vive aí. Então, o desejo vive dentro desse ideal que eu criei, não corresponde aos fatos. Sim, essa manifestação organizada, compreensível da linguagem viva é o que a gente chama de outro, o outro, o grande outro. Então, o desejo vive dentro do grande outro. A gente falou isso nas aulas anteriores. Vamos voltar e conversar um pouco sobre isso. O que é o outro? O outro. O outro, pela lógica, é o outro, não sou eu. Eu sou eu, outro é o outro. É alguém diferente de mim. Mas, será que eu estou falando, ou nós estamos falando, de pessoas? Por um Lacan, não, exatamente. Mas tem uma separação. Tem eu, tem o outro. São coisas diferentes. Então, o que é o outro? Que é o lugar onde o desejo vive. E ele vive na forma de uma expressão organizada que eu suponho que o outro tem. Ele vive dentro, o eu vive dentro dessa expressão organizada expressão organizada que eu suponho que o outro tem de mim, ou seja, um ideal. E eu for ótimo como cientista, eu vou ser reconhecido pelo meu pai. Desejo viver, desejo mais profundo. E essa expressão organizada, ela existe porque existe o outro. Desejo vive nessa expressão organizada, e essa expressão organizada existe porque existe o outro. Agora, então o desejo vive dentro do outro. O que é o outro? O outro é uma instância da linguagem. O outro é uma instância da linguagem. O que é uma instância da linguagem? Vou usar um exemplo. A ansiedade é um conceito. Tem lá a descrição da ansiedade no DSM. Você vê uma pessoa na sua frente e essa pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Então, a ansiedade, um conceito lá do DSM, é um conceito abstrato. A manifestação desse conceito abstrato é a crise que você está vendo lá. É a manifestação de um conceito descrito, o DSM, por exemplo. Isso é instância. A crise de ansiedade é uma instância de algo abstrato.
A crise de ansiedade, lá que você está vendo, é uma instância de algo abstrato, de um conceito de ansiedade abstrato. Vamos aplicar esse raciocínio para a ideia do outro. O outro é uma instância da linguagem. O outro é uma manifestação da linguagem como algo abstrato, algo não físico. O outro é uma manifestação da linguagem como algo não concreto, a linguagem como algo abstrato. Então, o outro é a manifestação da linguagem, é uma instância da linguagem. Bom, o outro, ele existe antes do sujeito. Antes do sujeito lá existir, já existe o outro. Então, se o outro é uma instância da linguagem, é uma manifestação de algo abstrato chamado linguagem. É uma instância desse algo chamado linguagem, esse algo abstrato. E esse outro, que é uma manifestação, existe antes do sujeito? Nós estamos falando de uma independência. A manifestação, que é a manifestação da linguagem, que é o outro, não depende do sujeito. Então, a linguagem, para se manifestar enquanto instância, não depende do sujeito, porque ela pré-existe ao sujeito. Então, o outro não depende do sujeito para existir. O outro não depende do sujeito para existir. Então, o que é o outro? Lembrando que o outro ele não está separado da linguagem. Mas o outro ele não depende, ele existe antes do sujeito. Ou seja, o sujeito, se o outro existe antes do sujeito, é a mesma coisa que falar assim, ó, a água, a represa, o mar não depende do Rodrigo aqui para existir. Ela existe antes do Rodrigo. O Rodrigo passou a existir e aí o Rodrigo vai mergulhar nessa água que já existe. Porque essa água é efeito, é uma manifestação, é uma instância da linguagem, é uma criação da linguagem. Tá. Então, o que é o outro? O outro é um código linguístico? Quando você vai fazer uma ligação, aí você tem lá a operadora Vivo, TIM, claro. Qual o código da sua operadora? 021? Não lembro muito bem os códigos, mas vamos supor, sei lá, 15 é TIM? Sei lá, não vou chutar aqui, tá? Eu não lembro. Ah, você vai usar o código da TIM. Então, esse código, ele é uma identificação de uma empresa de telefonia, chamada, sei lá, TIM, que eu posso estar errado aqui, tá? Posso estar usando o código errado. Então, esse código corresponde à operadora X. Esse código diferencia, esse código, ele vai discriminar, falar,
é isso e não aquilo. Então, o outro composto de códigos linguísticos. Códigos linguísticos, palavras que criam diferenciações. Essa palavra é isso, essa palavra é aquilo. Uma espécie de um dicionário. O outro, grande outro, ele ordena o simbólico. Então vamos considerar o simbólico como símbolos, palavras, imagens, sinais. Só que essas palavras, imagens, sinais têm uma ordem, ou seja, esse simbólico sem uma ordem, e não tem sentido. Igual a construção de uma frase. Para que aquelas palavras isoladas ganhem sentido, elas precisam ser organizadas, né? Eu uso o sujeito com o verbo. Isso, quando eu uso o sujeito com o verbo, eu posso estar explicando alguma coisa, posso estar descrevendo outra, ou eu posso estar narrando. Então, o grande outro, ele traz uma ordem para esse simbólico isolado. Ele ordena esse simbólico. Mesmo o simbólico isolado, o dicionário, por exemplo, ele ordena aquelas palavras. Você pega o dicionário e o dicionário vai falar, olha, a palavra tal significa tal coisa, no plural não sei o quê. Ele está dando uma ordem, uma organização, um significado naquela palavra isolada. Então, está estruturando, ele está ordenando, está inserindo aquela palavra numa ordem, está organizando. Olha, quando você quiser dizer uma coisa, você usa essa palavra, porque essa palavra ela pode ter esses significados. Então, o grande outro, pensando assim, ele também faz essa ordem do simbólico. Palavra, imagem, sinal. E dá uma ordem para o simbólico, ele dá uma ordem para a linguagem. Então, o outro é uma instância, é uma manifestação da linguagem. Então, o outro, enquanto manifestação, enquanto instância da linguagem, ele é uma instância, uma manifestação ordenada da linguagem. O grande outro, ele dá ordem para a linguagem, ele insere a linguagem numa ordem, ele estrutura, ele organiza. A linguagem que pré-existe o sujeito. Então, a linguagem, ela tem essa instância, né?